Muitas pessoas conhecem a Deus Pai, muitos conhecem a Deus Filho, que é Jesus, mas poucos realmente entendem o que significa conhecer o Espírito Santo. Hoje, vou compartilhar com você a importância vital de ter o Espírito Santo em sua vida e como ele pode transformar radicalmente sua caminhada com Deus. Mas antes, só te peço para se inscrever no canal, vai nos ajudar muito esse apoio, isso nos motiva a cada vez mais trazer vídeos como esse, para nos edificar. Posso contar com você? Parte 1. Introdução ao Espírito Santo. Você sabia que, embora muitas pessoas conheçam Deus Pai e Deus Filho, poucas realmente compreendem o poder transformador do Espírito Santo? Esse é o aspecto da Trindade que muitas vezes passa despercebido, mas tem um impacto profundo em nossa vida espiritual. Hoje, vamos explorar a importância do Espírito Santo e como ele pode mudar a sua vida para sempre. A Bíblia nos revela que a história de Deus com a humanidade está dividida em 3 partes essenciais. A primeira, que começa com a criação do mundo, é marcada pela manifestação de Deus Pai. A segunda parte é centrada na vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu para nos salvar. Mas, após a ascensão de Jesus, entramos na terceira e última parte da história bíblica, do período do Espírito Santo. Jesus, ao retornar ao céu, fez uma promessa poderosa. Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, para que esteja com vocês para sempre. Ou João 14:16. Este Consolador é o Espírito Santo. Neste momento da história, vivemos sob a ação do Espírito Santo, que não apenas nos guia, mas também nos fortalece, nos ensina e nos capacita para viver de acordo com a vontade de Deus. Hoje, você vai entender melhor o que é o Espírito Santo e por que ele é essencial para a sua vida e para a sua salvação. Preparado para descobrir esse poder sobrenatural? Então continue assistindo, porque este vídeo pode ser a chave para uma nova jornada com Deus. Parte 2. O Espírito Santo na Bíblia. Quando lemos a Bíblia, vemos que os grandes homens de Deus foram capacitados pelo Espírito Santo para realizar feitos extraordinários. O Espírito não era apenas uma presença, mas uma força transformadora que os levava a realizar milagres e a cumprir a vontade divina. Um exemplo claro disso é a história de Sansão, em Juízes 14:19. Quando o Espírito do Senhor veio sobre ele, Sansão fez o impensável, desfez-se de um leão com suas próprias mãos, algo impossível sem a ajuda sobrenatural. O Espírito de Deus não só capacitou Sansão, mas também guiou grandes líderes, como Samuel, que ungiu a Davi para ser o rei de Israel. Em 1 Samuel 16:13, vemos como o Espírito de Deus foi sobre Davi, e a partir desse momento, ele se tornou o grande líder que governaria Israel. Até mesmo Jesus, antes de iniciar seu ministério terreno, precisou do Espírito Santo. Em Mateus 3:16, ao ser batizado, ele viu o Espírito de Deus descer sobre ele como uma pomba. Isso mostra que, para realizar a obra de Deus, Jesus também foi guiado e fortalecido pelo Espírito Santo. Ele mesmo disse aos seus discípulos, em Lucas 24:49, que esperassem em Jerusalém até serem revestidos de poder do alto, uma referência direta ao Espírito Santo, que os capacitaria a cumprir a missão que ele lhes confiara. Agora, você deve estar se perguntando, mas, o que exatamente é o Espírito Santo? E por que ele é tão crucial para a nossa vida e salvação? Vamos explorar isso mais a fundo no próximo segmento, e você entenderá como ele pode transformar a sua mente, o seu espírito e, consequentemente, a sua vida. Parte 3. O Espírito Santo e a transformação interior. O Espírito Santo não é apenas uma presença passageira, mas uma força transformadora que muda radicalmente a maneira como vemos o mundo e agimos nele. Em 1 Coríntios 2:11, a Bíblia nos ensina que assim como o espírito humano conhece as coisas do homem, o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. Isso significa que, se queremos entender e viver segundo a vontade de Deus, precisamos ter o Espírito Santo conosco. O Espírito Santo não apenas nos guia,
mas também nos capacita a viver de acordo com os princípios de Deus. Ele tem a capacidade de transformar nossas mentes e corações, nos fazendo mais semelhantes a Cristo. Em Efésios 5:18, somos orientados a não nos embriagar com o vinho, que leva à perdição, mas a nos encher do Espírito. Isso nos ensina que, assim como a embriaguez pode controlar nossas ações, a presença do Espírito Santo em nossas vidas nos dá uma nova direção, com atitudes e pensamentos que agradam a Deus. Além disso, o Espírito Santo é o que nos dá a força para resistir às tentações deste mundo. Em João 14:17, Jesus fala sobre o Espírito Santo como Consolador, que estará conosco para sempre. Quando somos cheios do Espírito Santo, nossas escolhas e atitudes começam a refletir a mente de Deus. A transformação que ocorre dentro de nós é visível em nossas ações diárias e em como tratamos as outras pessoas, em como resistimos às tentações e em como buscamos a verdade. A mudança que o Espírito Santo traz é profunda. Ele não só muda nossas ações, mas molda quem somos por dentro. E essa transformação nos aproxima de Deus, nos preparando para a vida eterna com Ele. Parte 4. A necessidade de estar cheio do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos dá um novo entendimento sobre a vida e nos capacita a viver conforme a vontade de Deus. Em Efésios 5:18, somos claramente instruídos a não nos embriagar com vinho, mas a nos encher do Espírito. O mundo nos oferece muitas distrações que podem nos afastar da verdadeira paz e do propósito de Deus para nossas vidas, mas somente ao nos enchermos do Espírito Santo é que encontramos a verdadeira direção e força para viver. Ter o Espírito Santo em nossas vidas não é apenas uma questão de ter uma experiência religiosa ou de sentir algo momentâneo. É uma mudança profunda que afeta como vemos o mundo, como tomamos decisões e como reagimos às dificuldades da vida. O Espírito Santo nos ajuda a discernir o que é certo e o que é errado, nos orientando em todas as situações. Quando somos cheios do Espírito Santo, começamos a refletir mais a imagem de Cristo. Nossa vida se torna um testemunho de transformação. O Espírito Santo nos dá poder para superar as dificuldades e viver com coragem, sabendo que estamos sendo guiados por Deus. Ele nos ensina a perdoar, a amar nossos inimigos e a viver em paz com os outros. A presença do Espírito Santo também nos ajuda a manter nossos pensamentos e atitudes alinhados com os de Deus. Ele não apenas revela a verdade, mas também nos dá a força para viver essa verdade, nos capacitando a enfrentar as adversidades da vida com fé e confiança. O Espírito Santo não nos abandona, mas nos fortalece e nos guia, dia após dia, nos aproximando de Deus e de sua vontade perfeita. Parte 5. Como receber o Espírito Santo e ser transformado. Agora, você deve estar se perguntando: como posso receber o Espírito Santo em minha vida? A primeira coisa que precisamos entender é que o Espírito Santo não pode ser conquistado por nossas próprias forças ou méritos. Ele é um presente de Deus, dado àqueles que o buscam sinceramente e com coração aberto. Em Lucas 11:13, Jesus nos ensina que se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Portanto, a chave para receber o Espírito Santo é pedir com fé, reconhecendo nossa necessidade e humildade diante de Deus. Ao pedir com sinceridade, o Senhor, que conhece os corações, nos concederá o seu Espírito. Após receber o Espírito Santo, precisamos buscar alimentá-lo continuamente. A Bíblia é o principal alimento para o nosso espírito, pois ela contém a mente de Deus. Quando lemos e meditamos na palavra, permitimos que o Espírito Santo se manifeste em nossa vida, nos guiando para viver conforme a vontade de Deus. Além disso, a oração constante é fundamental para manter esse relacionamento com Deus. Ao nos comunicarmos com Ele, fortalecemos a nossa fé e a nossa capacidade de discernir a sua direção. A verdadeira evidência de que estamos cheios do Espírito Santo é a transformação em nossas vidas.
O Espírito nos ajuda a mudar nossa maneira de pensar, agir e viver. Ele nos fortalece nas adversidades e nos ensina a viver em santidade. Portanto, busque o Espírito Santo com todo o seu coração, permita que ele tome o controle da sua vida, e você verá as mudanças extraordinárias que ocorrerão. Conclusão. Em resumo, ser cheio do Espírito Santo é uma das maiores transformações que uma pessoa pode viver. Quando recebemos o Espírito Santo, não estamos apenas ganhando uma força sobrenatural, mas também a capacidade de viver conforme a vontade de Deus, com um coração renovado e uma mente orientada pela verdade divina. Essa mudança nos torna mais próximos de Deus e nos capacita a enfrentar qualquer desafio com a certeza de que Ele está conosco, nos guiando em cada passo. Portanto, se você deseja experimentar essa transformação e ter o Espírito Santo atuando em sua vida, busque-o com sinceridade, através da oração e da meditação da Palavra de Deus. Ele está à sua disposição, esperando apenas que você se abra para recebê-lo. Gostou desse vídeo? Se este conteúdo tocou seu coração, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e se inscreva no nosso canal para não perder os próximos vídeos. Toda semana, trazemos mensagens que podem fortalecer sua caminhada espiritual e te aproximar ainda mais de Deus. Ative o sininho para ser notificado assim que novos vídeos forem postados. Lembre-se, sua transformação começa quando você permite que o Espírito Santo se mova em sua vida. Estamos juntos nessa jornada de fé. Fique com Deus, e até o próximo vídeo.